E hoje, então, como eu já disse, nós começaremos o tema A Chegada, uma exposição do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Bom, para expor os assuntos que Marcos propõe nesse Evangelho, nós precisamos fundamentar algumas coisas. E para isso nós faremos um panorama desse Evangelho bastante sucinto, porque não temos tempo para falar tudo que contém nesse Evangelho, mas é importante que nós tracemos esse panorama, essa introdução, a fim de aproveitarmos ao máximo o assunto desse Evangelho tão rico e apropriado para os nossos dias. Você vai perceber isso. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre o autor. É consenso entre a grande maioria dos estudiosos, dos comentaristas bíblicos, que esse evangelho carrega de fato o nome do seu autor. Marcos é o autor do evangelho segundo Marcos. Para que você não caçoe de mim, não era costume, isso não se fazia, intitular as cartas que eram escritas com o nome do autor. Isso não era comum. Ou seja, quando Marcos escreveu, ele não colocou como título desse evangelho Marcos. Ou seja, não existia uma referência ao autor. Existia uma referência a Jesus. Essa é a proposta de cada evangelho, mas não ao autor. Então, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles não liam esse evangelho vendo no cabeçalho lá o nome Marcos. Por isso que é importante dizer, é consenso que de fato esse evangelho foi escrito por Marcos. Há evidências substanciais, tanto internas dentro do evangelho como históricas, de que João Marcos, que era filho de Maria, não a mãe de Jesus, mas outra Maria, era primo de Barnabé, que foi companheiro de Paulo nas suas viagens e discípulo do apóstolo Pedro, também é companheiro de Paulo nas viagens que ele fez evangelísticas. Foi esse homem que redigiu o evangelho que nós estamos prestes a expor. O evangelho de Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Ele deu bastante conteúdo para os outros evangelhos. É quase que completamente que Mateus, Lucas, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos porque há semelhanças, há coisas muito similares nesses 3 evangelhos. João é um pouco destoado desses outros 3 evangelhos. Mateus e Lucas, eles citam muito, eles falam muitas histórias que está contida no livro de Marcos, no evangelho segundo Marcos. Eusébio, que foi o primeiro grande historiador da igreja, ele citando Papias foi um discípulo direto do apóstolo João, e segundo Papias, ele ouviu do próprio João, e Eusébio está citando isso, que Marcos era um intérprete, era um copista de Pedro. Ou seja, nós podemos entender então que possivelmente esse evangelho seja um mosaico, um compilado de pregações e de histórias contadas pelo apóstolo Pedro. Podemos então também chamar este evangelho de evangelho segundo o apóstolo Pedro, porque Marcos, ele registra apenas aquilo que Pedro está falando no seu ministério, está pregando no seu ministério. Então, Marcos é o autor, João Marcos é o autor desse evangelho. João Marcos, como eu já disse, era filho de Maria, e provavelmente a casa de João Marcos, a casa de Maria, era um QG em Jerusalém para os discípulos de Jesus. Ao que tudo indica, foi na casa de João Marcos que foi celebrada a última ceia, quando Jesus pede aos seus discípulos a irem a determinada casa e prepararem a ceia. Era a casa da família de João Marcos. Também é bem possível que João Marcos seja o jovem que foi trajando um lençol apenas, acompanhando Jesus e a sua trupe e os discípulos até o Getsêmani. Quando Jesus é capturado, os soldados veem um jovem com um lençol e vão atrás dele. Então, aquele jovem foge, deixando cair o lençol, e foge nu. É bem provável que esse jovem que estava testemunhando a oração de Jesus no Getsêmani, acompanhando Jesus e seus discípulos, seja João Marcos.
sobre o destinatário, a quem esse evangelho é endereçado. Esse evangelho foi escrito para os cristãos, predominantemente gentios, que estavam em Roma, na cidade de Roma e nas circunvizinhanças. Sobre a data, quanto à data, não há uma precisão. O que nós sabemos ao certo, o que se sabe ao certo, é que esse evangelho foi escrito antes do ano 70 da era cristã. Foi nesse ano 70 depois de Cristo, que os exércitos romanos invadiram Jerusalém e sitiaram a cidade de Jerusalém. Foi um evento tenebroso para os cristãos, para os israelitas, para os judeus, sobretudo. Milhares de mulheres, homens, crianças foram mortos a fio da espada. Ano 70 depois de Cristo isso aconteceu. Por que é tão certo que tenha sido escrito antes do ano 70? Porque Marcos, ele registra a profecia de Jesus, que fala a respeito desse acontecimento. Jesus profetizou acerca da invasão de Roma a Jerusalém, da invasão de Jerusalém. Só que não há detalhes sobre a invasão em si. Ao que tudo indica, então, ele registra a profecia, mas não um acontecimento. Ele registra aquilo que aconteceria. Por isso, é tão certo que tenha sido escrito antes do ano 70. Por que é importante nós sabermos que foi antes do ano 70? Porque nessa década de 60, o ano 60 depois de Cristo e até 70, foi um tempo tenebroso, aterrorizante para os cristãos, sobretudo. Foi o período onde Nero governou Roma, e Nero era um governante tirano, vaidoso e maluco. Nero, no ano de 64 depois de Cristo, incendeia a cidade de Roma, e ele põe a culpa nos cristãos. O cristianismo, nesse tempo, era perseguido apenas pelos judeus, por Jerusalém. Era o berço do judaísmo. Agora, ele passa a ser perseguido também por todos os povos gentílicos. O cristianismo era desprezível naqueles tempos. Não era como é hoje, no nosso contexto ocidental. Porque a religião cristã era predominantemente composta por pessoas desprezíveis, que eram desprezadas pela sociedade. Eram doentes, leprosos, mulheres, viúvas, órfãos, que não encontravam abraço em qualquer outra religião. Mas o cristianismo vem e abraça essas pessoas que estão sendo renegadas pela sociedade. Dizem o contrário sobre o cristianismo, não acreditem nessas pessoas. O cristianismo é a religião que abraçou as mulheres. O cristianismo não é machista. Ele nunca foi, a sua origem não foi assim. Foi o cristianismo que abraçou as mulheres que eram desprezadas por outras religiões. Foi o cristianismo que abraçou os órfãos. Foi o cristianismo que abraçou os doentes, os enfermos, os leprosos, os rejeitados pela sociedade. Então era uma religião desprezível entre os gentios. E agora passa a ser perseguida, porque Nero então mente dizendo que os cristãos incendiaram a cidade de Roma. Mas não era perseguida como é hoje também, que é perseguida no Instagram, que as pessoas falam mal dos cristãos no Instagram. Não. Naqueles tempos, os cristãos eram lançados às feras. Eles eram vestidos com carne de animais mortos e lançados aos cães para serem devorados. Os cristãos eram lançados em prisões, em calabouços. Os cristãos eram enforcados, eram crucificados. Foi nesse período, ao que tudo indica, que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo foram martirizados. Cristãos eram enfincados em estacas e queimados vivos. E eram chamados de tochas humanas. Iluminavam as ruas de Roma. O cristianismo passa a ser perseguido. Foi nesse tempo de terror, de assombro, que aqueles que professavam fé no Evangelho de Jesus Cristo eram perseguidos. É nesse contexto que Marcos conta a história do servo sofredor. Dizendo para os cristãos: olha, vocês passam por sofrimento, não se preocupem, olhem para Jesus, Jesus sofreu mais por vocês. Ele carregou o sofrimento que vocês suportam hoje, então suportem com fé naquele que carregou a cruz,
que era nossa. Sobre o propósito desse evangelho. Está claro que Marcos ele tem pressa em anunciar o sacrifício que trouxe salvação. Ele está entusiasmado em fazer isso. Parece-nos que o evangelista ele tem pressa em contar o que aconteceu no nascimento, na vida e na morte e na ressurreição de Jesus. Por isso o termo mais utilizado por Marcos nesse evangelho é o advérbio que é traduzido por imediatamente ou logo após. Aparece cerca de 41 vezes. Marcos está ansioso em revelar a verdade de Deus, para que então os seus leitores e nós pudéssemos viver na realidade do amor do Senhor. Ele não quer que nós gastemos um minuto sequer da nossa vida, da nossa preciosa vida, na ignorância do mais prático e sublime de todos os assuntos. O Evangelho é saber o entusiasmo de Deus em salvar pecadores. Parece que o objetivo maior de Marcos é aliviar os sofrimentos dos cristãos de Roma, apontando para o sofrimento definitivo e último do Filho de Deus, que na cruz anunciou o amor do Pai pelo seu povo, que na cruz carregou as nossas dores, as nossas enfermidades. Marcos também quer tornar as boas novas acessíveis aos gentios. Além disso, João Marcos, ele usa muito desse evangelho, grande parte desse evangelho, para explicar o significado da cruz. E a cruz, meus irmãos, é o símbolo maior da salvação de pecadores. Na cruz está revelada a nossa vida de pecados e miséria. E está exposta o grande amor de um Deus que salva esses pecadores. É a revelação cabal de que Jesus era de fato Cristo enviado por Deus. Na cruz se expressa o ministério de Jesus. Jesus veio salvar o seu povo. Jesus era o Filho anunciado pelos profetas, o Filho de Deus anunciado pelos profetas. Jesus era o próprio Deus vencendo a morte. Qual que é o nosso propósito com esse tema chamado A Chegada? Nosso objetivo com o tema A Chegada vai na mesma direção. Nós queremos demonstrar toda a glória do Evangelho que chegou para salvar pecadores e dar sentido àqueles que estão perdidos. Abre então, rapidamente, na sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é a voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá aquele mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba.
E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Fique de pé no seu lugar, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Se você puder, levante a sua mão em sinal de honra e rendição. Santo Deus, nós acabamos de ouvir as mais sublimes, grandiosas e importantes palavras que já foram registradas. Nós ouvimos acerca da chegada do seu Filho unigênito e amado para salvar o seu povo. Nós ouvimos acerca da chegada daquele que dividiu a história da humanidade, daquele que morreu e foi o primogênito dos ressurretos, aquele que venceu a morte, aquele que está entronizado nos mais altos céus, preparando morada para nós, que estamos crendo no Senhor. Santo Deus, que não falte nos nossos ouvidos o Evangelho do Senhor. Ele não precisa de acréscimos e ele não precisa de decréscimos. Que ele seja anunciado nessa manhã, que ele seja crido nessa manhã, que ele seja recebido por nós nessa manhã. Nós precisamos ouvir a tua voz, Santo Deus. Fala aos nossos corações. Amém e amém. Você pode se sentar. Evangelho significa boas novas. Seria então a manchete de capa do jornal, a notícia mais importante que correria às cidades. Você se lembra dos anjos em Belém, que anunciaram o nascimento do menino Jesus a alguns pastores que estavam nos campos? Eles expressam bem o significado dessa palavra. Eles dizem: trago-lhes boas novas de grande alegria, e que são para todas as pessoas. O que eu estou prestes a anunciar para você nessa manhã, o que nós estamos prestes a ouvir, são essas boas novas de grande alegria. São as notícias mais sublimes e importantes que já foram registradas. É a grande notícia da história da humanidade. É quando os anjos, os exércitos de anjos, param para contemplar e olhar para o menino numa manjedoura, vestido de humildade e dependente de uma mulher humana. Eles param para contemplar a salvação nascendo. Essa é a notícia que mudou a história da humanidade. As boas novas chegaram, segundo Marcos escreve. A boa nova é que o Filho de Deus encarnou. Um novo tempo foi inaugurado, a graça de Deus foi estabelecida numa nova aliança. O Evangelho foi personificado e seu nome é Jesus Cristo, nosso Salvador. O Evangelho chegou, o Evangelho está entre nós. Nós veremos, a partir do nosso texto, que o ministério de Jesus é testificado pelos profetas do Antigo Testamento. É apontado por João Batista, segundo Jesus, o maior homem entre os nascidos de mulher. E, sobretudo, é testificado por Deus, o Pai, e pelo Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, nós veremos o testemunho dos profetas. Volte comigo ao versículo 1. Este é o princípio do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, em primeiro lugar, o Evangelho ele diz respeito a Jesus Cristo, não ao pregador, não ao pastor, não a um indivíduo que se gaba por deter uma eloquência qualquer ou por ter uma sabedoria. O Evangelho trata de Jesus Cristo. Nós não podemos chegar diante da congregação do Deus vivo e Altíssimo falando a respeito de os vingadores, falando a respeito de histórias que acontecem, de política ou de ideologias. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. Por isso essa primeira proposição de Marcos, ela marca
o assunto central de todo esse evangelho. Marcos está comprometido, está entusiasmado em falar sobre Jesus. É o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho acerca de Jesus Cristo, é a boa notícia acerca de Jesus Cristo. O evangelho nasce com o menino Jesus em Belém da Judéia. Numa manjedoura estava o Salvador do mundo. O evangelho começa quando Jesus se faz carne humana. Qual a implicação disso para nós hoje? O que isso significa para nós? Irmãos, não se trata do que nós devemos fazer para Deus. Se trata daquilo que Deus fez por nós. O cristianismo não é uma religião moralista. O cristianismo não é uma religião legalista. O cristianismo não é a religião que aponta para você e diz: você deve viver assim. É a religião que aponta para o Senhor e diz: Ele fez isso por você. Isso se trata o evangelho, aquilo que Deus fez por nós ao enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, como nosso Salvador. Jesus Cristo é o princípio do evangelho. Jesus Cristo é o conteúdo do evangelho. Jesus Cristo é o resultado do evangelho. É a realização do evangelho. E o ministério de Jesus Cristo foi anunciado, foi atestado, foi afirmado pelos profetas. Veja lá o verso 2 e 3. Iniciou-se com o profeta Isaías, escreveu: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama do deserto: prepare um caminho para a vinda do Senhor, abram as estradas para ele. Esse evangelho, cujo princípio é Jesus, foi anunciado pelos profetas. Amados irmãos, você tem uma Bíblia aí em sua mão? Você pode pegar a sua Bíblia? Eu quero ver. Pode ser o celular também. Se você tiver o aplicativo, por favor, não minta, né? Levante seu celular. Esse livro, esse compêndio de livros, que é o significado de Bíblia, fala acerca de Jesus. Ele não fala acerca de como ter um casamento bem-sucedido. Ele não fala acerca de como ser um profissional bem-sucedido, um cidadão honesto e moralmente correto. Apesar dessas coisas serem contidas na Bíblia, não é esse o propósito. O propósito é falar acerca de Jesus. Jesus é ressaltado, Jesus é iluminado em cada linha, em cada palavra, em cada trecho, em cada verso, em cada frase das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, lá está Jesus. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E disse Deus. João capítulo 1, ele é aquele que a palavra estava com Deus e era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe seria feito. Quando Deus diz, Jesus está lá. O evangelho é anunciado por Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, está falando sobre Jesus. Quando Abraão sobe o monte Moriá, carregando nos braços o seu filho, e coloca o seu filho sobre a tábua de sacrifícios, levanta o cutelo para sacrificá-lo ao Deus. Deus diz: não faça isso, Abraão. Eis aí um bode para o sacrifício. E aquele monte é chamado de no monte do Senhor. Deus proverá o sacrifício para si, o cordeiro para si. Aquele cordeiro apontava para Jesus. Quando José está diante dos seus irmãos, o momento alto da história de José não é ele como governador do Egito, é ele diante dos seus familiares, pedindo perdão e perdoando os seus familiares.
Porque isso aponta para Jesus. É Jesus que reconcilia o homem com Deus e o homem com o homem. No deserto, Jesus está lá. A coluna de fogo durante a noite. Mas está Jesus que ilumina o povo, que traz calor ao povo. Jesus está lá. A nuvem de fumaça durante o dia, que traz sombra e acalanto, Jesus está lá. O tabernáculo, Jesus está lá. O pão que desceu do céu, o maná, Jesus está lá. A água que brota da pedra, Jesus está lá. Josué, o nome Josué significa Jesus, o Salvador enviado. Ele quem dirige o povo à terra prometida é Jesus. O resgatador de Ruth é Jesus. A arca da aliança, a presença de Deus entre os homens é Jesus. A arca de Noé, o único lugar a salvo sobre a face da terra, era uma arca construída por um homem que fez tudo segundo Deus havia determinado. Quem fez isso? Jesus. Todas as histórias bíblicas não apontam para o homem, apontam para o Cristo enviado de Deus que salvaria o seu povo. O princípio do Evangelho é Jesus, os profetas apontam para Jesus. Mas Marcos aqui ele está fazendo referência ao profeta Isaías. No entanto, ele cita também Malaquias. O versículo 2 é uma citação de Malaquias 3:1. Malaquias é o último dos profetas antes de João Batista. Há um espaço de tempo de 40 anos, de 400 anos entre um e outro. Tanto Malaquias quanto Isaías anunciam a vinda de João Batista como um mensageiro do Senhor. Aquele que endireitaria as veredas, que prepararia o caminho. Mas por que Marcos está fazendo referência a Isaías e citando dois profetas? Isaías era o profeta de renome entre os judeus. Era o mais conhecido. E naqueles tempos era muito comum você citar o nome de alguém, mas que não representava a pessoa em si, mas aquilo que, o ministério dela. Então, quando Marcos está falando de Isaías, ele está falando dos profetas. Ou seja, o que eu quero dizer, todos os profetas anunciaram a vinda de Jesus. Todos os profetas falam acerca de Jesus. Porque nós hoje aceitamos que pregadores abram a Bíblia e falem de qualquer coisa que não Jesus. É muito mais difícil tirar qualquer outro assunto da Bíblia do que Jesus Cristo. Mas nós temos aceitado. Os profetas falam acerca de Jesus, a Bíblia fala acerca de Jesus. O que Marcos está nos dizendo aqui é que os profetas todos declaram a uma só voz que Jesus Cristo é Senhor, Deus e nosso Salvador. E que antes dele viria aquele que agitaria a nação de Israel, chamando o povo ao arrependimento. E esse homem seria João Batista. O segundo ponto do nosso sermão, o testemunho de João Batista. Para nós entendermos o testemunho de João Batista, nós precisamos primeiro conhecê-lo. Quem era João Batista? Quem era esse homem excêntrico, chamado João Batista? Em primeiro lugar, os profetas dizem que ele é a voz que clama no deserto, que prepara o caminho do Senhor. É muito sugestivo que o ministério de Jesus seja anunciado do deserto. Foi no deserto, meus irmãos, que Deus enviou provisão para o seu povo. Foi no deserto que Deus habitou com o seu povo. No deserto, um lugar de escassez e de sofrimento, o povo avista a terra prometida. É no deserto que o povo recebe a lei do Senhor para ter um relacionamento com Ele. É no deserto que Deus estabelece aliança com o seu povo.
É no deserto que Deus livra o seu povo da escravidão. No deserto inicia a relação do povo hebreu com um Deus Altíssimo. No deserto é anunciada a vinda do Filho de Deus que salvaria o seu povo. João é a voz que clama no deserto. João é aquele que chama o povo a deixar aquele deserto espiritual em que ele se encontrava. Esse tempo aqui é um tempo de apostasia, de legalismo. O cristianismo, ele está esfacelado, diluído em crendices, em mentiras, em legalismos. O povo está espiritualmente seco, árido. João chama esse povo ao arrependimento, a voltar-se ao Senhor, a voltar-se ao seu Deus. Em segundo lugar, João Batista prega arrependimento e batismo. Veja lá o verso 4 e 5. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Pregar arrependimento é impopular, incomoda. A pregação de João Batista era muito simples e direta: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, vocês que são pecadores, arrependam-se. Talvez nos dias de hoje, aquele que foi chamado pelo próprio Cristo de maior entre todos, o maior homem entre todos os nascidos de mulher, esse homem seria desprezado, não seria ouvido, não seria sequer considerado, porque pregava arrependimento. João não estava comprometido com a exaltação do homem. João não estava comprometido com a imagem daqueles que o ouviam. João não estava comprometido sequer com a sua própria imagem, com a sua própria fama. João estava comprometido com a fama de Cristo. João é a voz que clama no deserto, que chama o povo ao arrependimento, porque o arrependimento é o portal para a salvação. Não há salvação sem arrependimento, não há salvação sem confissão de pecados, não há salvação sem abandono de pecados. Jesus vem para transformar a nossa vida, para mudar o nosso comportamento. Para Hernandes Dias Lopes, só aqueles que choram pelos seus pecados com lágrimas do arrependimento podem alegrar-se com a dádiva da vida eterna. Você pensa na vida eterna? Você almeja a vida eterna? Você se alegra com a realidade perene, clara e próxima da vida eterna? Por último, João Batista era um homem humilde. Versos 6 a 8. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo. Usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá aquele mais poderoso que eu, alguém tão superior, que não sou digno de me abaixar e desatar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Esse homem tão excêntrico, chamado João Batista, ele não buscava fama ou reconhecimento para si. Ele não se preocupava, ele não se ocupava com a opinião das pessoas sobre ele. É claro que as vestimentas de João não eram algo escandaloso naqueles dias. Era comum até filósofos e pregadores morarem no deserto e se vestirem como João. João não é o único aqui.
e terem a dieta que João tinha. Era assim, era a tradição até. O que não era comum é um homem chamar tanta atenção não para si, mas para aquele que viria, pregando o que João pregava, o arrependimento. O versículo 5 diz que muitos vinham até João, de toda a Judéia, todos os moradores de Jerusalém. É claro que isso é uma hipérbole, é um exagero, mas muitas pessoas vinham até João. João era famoso, João era popular. Mas apesar da sua popularidade, apesar de ser primo de Jesus, apesar de ser o precursor do Messias, João se considerava menos que um escravo diante do Cristo. João não tinha consideração por si mesmo. João sabia que ele era indigno de agachar-se, desatar as correias das sandálias de Jesus como um escravo fazia. João não olhava para si mesmo com hedonismo, com vaidade. Ele olhava para si mesmo e via a miséria dos seus pecados, como qualquer ministro deve fazer, como qualquer pregador, como qualquer pessoa deve fazer. João sabia que precisava tanto quanto aqueles a quem falava do Messias. João está convicto de que o seu batismo não pode salvar pecador. Está convicto de que ele mesmo não pode salvar ninguém. Está convicto de que em pouco tempo viria aquele que era incomparavelmente mais poderoso do que ele. João exaltou a Cristo. João apontou para Cristo. Revelou que o ministério de Cristo era maior, o batismo de Cristo era maior. Ele batizava com água, mas Cristo batizaria com o Espírito Santo. Toda aquela multidão olhou para João como uma seta luminosa que apontava para o Cristo de Deus. Irmãos, esse é o Evangelho. Esse Evangelho nós carregamos. Por autoridade de Jesus, nós recebemos esse Evangelho para anunciá-lo. Não com uma seta apontando para nós e para a nossa vida, mas com uma seta apontando para o Filho de Deus, para Jesus. João está para Jesus como o finito está para o infinito. É incomparável. A tarefa de todo ministro fiel é esta: testemunhar a grandeza do único e suficiente Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, e apontar para o Espírito Santo como aquele que pode transformar o pecador. Essa é a mensagem bíblica, essa é a mensagem de João, essa é a mensagem do céu. Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Deus salvou o seu povo por meio do Filho amado. Porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem que nós carregamos. Não é uma igreja que irá te salvar, não é um ritual de regras e leis que irá salvar você, não é uma conduta moral que irá salvar você, é o Filho de Deus que te salvou. O que cabe a nós é crermos naquilo que Ele fez e confiarmos na sua salvação. Em último lugar, nós vemos que o céu testemunha acerca de Jesus. Versos 9 a 11. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Onde Jesus está, está o Evangelho. Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus salvou a humanidade. Jesus Cristo é a própria salvação. E Jesus sempre soube da sua identidade.
Eu vim do Pai, e para o Pai voltarei. Ele sempre soube que era o Messias. E é aqui que o seu ministério é aprovado pelos céus. O batismo de Jesus representa a conformação de Jesus com os homens. Ou seja, Jesus, ao ser batizado por João, ele afirma: Senhor, eu preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem até mim. Jesus responde: cabe que seja assim agora, para que se cumpram as Escrituras. Quando Jesus ele se batiza, quando Jesus é batizado, sem ter cometido pecado, para que necessite se arrepender, Jesus assume os nossos pecados. É nesse evento, meus irmãos, que o seu pecado recai sobre Jesus. Esse evento simboliza que Jesus está assumindo para ele a nossa morte. A morte que para mim e para você era certa, passa a ser certa para o Filho eterno de Deus. Ele assume os nossos pecados no batismo. Cabe que seja assim por agora. Importa, meus irmãos, compreendermos que Jesus não foi batizado pelos pecados dele, mas pelos nossos. Importa, meus irmãos, compreendermos que Jesus não foi para a cruz pelos pecados dele, mas pelos nossos. Ele se fez pecado e maldição por nós. Ele tomou sobre si as nossas dores e carregou em seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Estávamos perdidos e desviados, como ovelhas, caminhando para o matadouro, mas ele fez cair sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados. Imediatamente, após o batismo, o céu se abre e o Espírito repousa sobre Jesus como uma pomba. Você se lembra da pomba do dilúvio? Que marca o fim do dilúvio e a aliança de Deus com Noé, representada pelo arco-íris. O Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba, representando a nova aliança, a aliança da graça, que estaria sobre todos os homens. Jesus sempre foi o Filho de Deus. Jesus sempre portou o Espírito Santo. Não houve um sequer momento da vida de Jesus aqui na terra que ele não tivesse o Espírito Santo com ele. Jesus sempre foi o Cristo. Cristo significa ungido de Deus. Jesus sempre deteve o Espírito em si. Marcos, ele não quer contar como Jesus se tornou portador do Espírito, mas que ele, vindo de Nazaré, uma cidade desprezada, sem valor, sendo filho de um carpinteiro, de uma adolescente, sem expressão qualquer, era o Filho de Deus, o rei. Era costume naqueles tempos, quando um rei ia visitar alguma cidade, ele enviava um mensageiro, que então preparava o caminho e anunciava a chegada desse rei. João Batista é o mensageiro do rei que veio. Jesus, o filho do carpinteiro, o Nazareno, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Natanael compreendeu isso. Ele disse: algo de bom pode vir de Nazaré. Ele foi um dos 12. Ele compreendeu que sim. O rei sobre todos os reis veio de Nazaré. Foi anunciado pelos profetas. Foi anunciado por João Batista. Foi atestado pelos céus abertos. O ungido de Deus estava diante do povo. Irmãos, Jesus ele não inicia o seu ministério após o batismo. O batismo
faz parte do seu ministério. Ministério esse que é aprovado na presença da Santíssima Trindade. Lá estava o Filho, lá estava o Espírito Santo, lá estava o Pai que falou. Num tempo de aridez espiritual, onde a terra estava completamente distante do céu, tempo de legalismo e apostasia, depois de 400 anos do silêncio de Deus, os céus se abrem, o Espírito desce com pomba e Deus fala. Deus falou: eis aí o meu filho amado, nele eu tenho grande alegria. O Evangelho chegou. Jesus, ou melhor, João, já há algum tempo perdeu seu destaque. Os olhos de todos se voltaram ao Filho. Não um filho comum, como qualquer israelita era, mas o Filho amado. O comentarista Adolf Paul, ele interpreta esse advérbio amado, no grego agapetos, como o mais amado, ou seja, o escolhido, o privilegiado, o preferido. Irmãos, eu espero do fundo do meu coração que você entenda o que eu vou dizer. Nós só podemos dizer que Deus amou o mundo porque Deus amou o Filho. O mais amado foi sacrificado. O mais amado foi entregue ao sacrifício. O amor do Pai está impregnado no Filho que Ele entregou e que se entregou por nós. Eis aí o profundo amor de Deus por homens pecadores como eu e você. Meu amado irmão, isso precisa fazer diferença na forma como você vive, na forma como você vê a vida, na sua perspectiva de vida. O filho mais amado do Pai, o preferido, foi entregue para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele era a satisfação do Pai, a alegria do Pai. É isso que a voz do céu diz. Meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem tenho muita alegria. Deus ama o Filho e aprova o seu ministério. A grande mensagem de Marcos, por fim, é mostrar a estupenda, gloriosa, incomparável verdade de que o Filho mais amado de Deus entrou no mundo como servo para dar a sua vida por pecadores. Talvez a síntese do Evangelho de Marcos seja essa afirmação: o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Pelo sacrifício de Cristo, a paz recai sobre todo homem, até os confins da terra. A graça de Deus está em não dependermos das circunstâncias externas. Não dependemos, irmãos, de política, de ideologias. Não dependemos, por mais que isso seja muito bom, ok? De vacina. Nós dependemos do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Ele é a salvação. Ele é a salvação dos homens que estavam em densas trevas e que agora vem grande luz. A luz se revelou. Jesus Cristo
Por isso nós podemos dizer a todos: o Evangelho chegou, Jesus Cristo, nosso Salvador. O Evangelho chegou, Jesus Cristo, nosso Salvador. Fique de pé no seu lugar, nós vamos cantar uma canção juntos. Feche seus olhos, meus irmãos. Feche os seus olhos. Renda o seu coração diante do Cristo, do Senhor, do Rei que veio e está entre nós, daquele que morreu e ressuscitou, aquele que detém toda a glória, toda a honra e majestade está em nosso meio. Ele nos resgatou, Ele nos salvou. Se você está aqui e caminha em trevas, creia nesse Cristo, arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-lo e purificá-lo de toda injustiça. Jesus está aqui, Jesus está entre nós. Cantemos ao Senhor. Digno de glória, erga suas mãos, meus irmãos. E honra, levantamos nossas mãos pro teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pro teu nome exalta, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, 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 não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pro teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pro teu nome exalta, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, 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 não há outro igual a ti. Quem somos nós, ó Pai? Quem somos nós? Somos miseráveis pecadores que carecem desesperadamente da Tua graça. Ah, Senhor, favorece-nos, ó Pai, essa manhã. Tu és o grande Deus que nos salvou. Tu és aquele que, tendo nos amado, amou até o fim. Tu és aquele que morreu em nosso lugar, foi maldição em nosso lugar,
suportou os cravos em nosso lugar, foi separado do Pai por nossa causa, morreu a nossa morte, mas gloriosamente ressuscitou ao terceiro dia, porque os laços da morte não puderam detê-lo, a pedra do sepulcro não foi o bastante para detê-lo. O Senhor ressuscitou, o Senhor está entre nós hoje, e numa só voz nós cantamos: não há outro igual a Ti. O Senhor é o nosso grande Deus, o nosso grande Salvador. Nós queremos anunciá-lo, nós queremos contar ao mundo perdido que o Evangelho chegou. O seu nome é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa pouca fé. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa vida cotidiana, quando nos afastamos dessa sublime verdade, quando nos esquecemos que só podemos ser sustentados mediante a Tua graça, quando nos esquecemos da alegria da Tua salvação. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa falta de fé, quando não anunciamos a Tua salvação, quando não nos arrependemos dos nossos pecados. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Se há alguém entre nós que não encontrou essa paz que foi anunciada aqui hoje, que o Senhor o encontre nessa manhã. Que o Senhor, Espírito Santo, o leve ao arrependimento. E que essa pessoa seja batizada no nome de Jesus Cristo. Se aqueles, Santo Deus, que estão em pecados e não vencem esses pecados, que eles sejam copiosamente levados ao arrependimento, ao choro, ao lamento, ao jejum, para que eles compreendam que o Senhor já os libertou, já venceu, já carregou sobre si os pecados todos. Faz de nós, Santo Deus, uma igreja que anuncia a sublime, gloriosa, majestosa, poderosa verdade, boa notícia. Jesus Cristo chegou. É o nosso Senhor e a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém.